Olá, eu sou Priscila Treg, engenheira agrônoma e coordenadora do Programa Mulher do CREA Amazonas. E hoje nós estamos aqui no Estúdio Inspiração para o nosso primeiro episódio de uma sequência de podcasts do nosso programa Mulher. E a nossa primeira convidada não podia ser menos que a nossa presidente, engenheira de pesca, doutora Alzira Miranda. Alzira, um prazer recebê-la. Em nome do programa Mulher, do nosso comitê, em nome das mulheres na engenharia, nesse nosso primeiro episódio. Imagina, o prazer é meu. Olá, todo mundo, muito boa tarde. É bom tê-los conosco aqui hoje. É bom poder falar com vocês. É bom estar aqui estreando esse podcast do programa Mulher. Gente, isso me faz ser nostálgica, né? Ter uma nostalgia de quando eu fazia parte do programa Mulher, porque o programa Mulher é um programa do meu coração, você sabe disso. E o programa Mulher, ele visa inspirar mulheres para que elas se aproximem mais do nosso sistema, para que todas as mulheres estejam felizes e que estejam tomando seus espaços onde quer que elas queiram, né? Então, obrigada por esse convite e fico aqui à sua disposição para que a gente possa compartilhar conhecimento e que o pessoal, o público de casa possa conhecer mais a gente. Quero agradecer o Estúdio Inspiração por essa tarde, por ter nos concedido essa importante conquista, porque em falar de programa Mulher, a gente está falando de conquistas. E quero te parabenizar, Priscila, por ser uma coordenadora tão atuante, tão ativa e estar sempre procurando o melhor para as nossas engenheiras e engenheiros, considerando que o programa Mulher ele é um programa completamente de todos os profissionais. Aproveitando que você está falando do Estúdio Inspiração, né? Lembrando que o CREA assinou o convênio, né, com o estúdio e que ele faz parte do pacote de empresas conveniadas e que qualquer profissional hoje que esteja adimplente, colaboradores, podem fazer uso, né, do estúdio com pacotes promocionais. E isso está lá no nosso app, não é isso, Alzira? Tá mesmo. Então, você aí que está nos vendo, que está nos escutando, já saiba disso. Quer fazer um podcast? Utilize aqui o Estúdio Inspiração. Ele é lindo, ele realmente inspira. E não deixa de pegar essa promoção que é maravilhosa. Não vou contar que é para você ter a curiosidade de buscar a porcentagem que eles estão dando para a gente. Todos os profissionais do sistema adimplentes dentro do CREA Vantagens, tá bom? Isso mesmo. Bom, hoje aqui no nosso podcast, Alzira, a gente vai falar um pouquinho da sua história inspiradora, a primeira mulher presidente do CREA Amazonas, né? Então vamos falar um pouquinho da sua carreira profissional, como tudo começou, um pouquinho dessa parte da gestão, da liderança e da sua visão de futuro, né? O que a gente tem como perspectivas aí. Então, assim, a minha primeira pergunta para você, ela vem lá para você, né? Falando de nostalgia, retomar lá atrás. Você é engenheira de pesca, uma área pouco comum dentro da engenharia, principalmente para mulheres, né? Mas, e se tratando de Amazônia, faz todo sentido. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o porquê da engenharia de pesca para a sua formação. Então, eu sou antiga, né? E aí, o que eu fiz? Naquela época, quando eu resolvi fazer faculdade, eu resolvi procurar conhecer os cursos. E naquela época, existia uma feira de cursos. Então, eu fui para essa feira de cursos e lá na feira de cursos eu me encantei por engenharia de pesca. Mas, Alzira, do nada, não. Meu pai é pescador, minha avó tinha uma frota de barcos pesqueiros e o meu pai, ele costumeiramente conversava com as suas filhas. Nós somos 3 meninas, então ele conversava com as suas filhas e dizia da dificuldade que era de constituir novos apetrechos, novas tecnologias para a busca de cardumes, para trazer, para armazenamento, para todo o processo de pesca, de beneficiamento. Então, ele falava disso. E quando eu fui para a feira de cursos, é até engraçado falar disso, porque eu me encantei primeiro com o aquário, obviamente, todo mundo fica ali, o aquário chamando a atenção. Mas quando começaram a falar do que o engenheiro de pesca era capaz de trabalhar, isso me chamou a atenção. Eu sempre fui uma mulher que gostava muito de água. Então, meu pai pescador, eu já gostava de água. Todas as minhas feiras de ciência, a gente buscava fazer tudo relacionado à água. Então, o que aconteceu? Eu acabei migrando
utilizando até um termo voltado para a pesca, migrando para a área que mais me chamou a atenção. Bacana. E no seu processo de formação, né, enquanto estudante, se moldando, se forjando enquanto profissional, você viu dificuldades, de barreiras? Como é que foi isso? Ao longo da trajetória, se construindo engenheira de pesca? Pois é. Os cursos da UFAM, né, Antiguá, no ano que eu formei virou UFAM, então eu sou da UFAM. Dentro da UFAM, os cursos de engenharia eram o dia inteiro. Então, o primeiro problema, eu trabalhava antes, e aí eu tive que largar o trabalho, né, o emprego, para ir, para eu poder fazer faculdade. Era integral, né? Era integral, o dia inteiro. Embora, às vezes, a gente tinha uma aula às 7 horas da manhã, acabava às 10 e eu ia até de novo às 16 horas. Então, eu passava o dia inteiro na faculdade. E aí, a gente logo entrou e logo se procurou ter bolsa, porque, como a gente passava o dia inteiro, a gente precisava ter grana para almoçar. Embora tivesse RU, às vezes a gente não se agradava muito com a comida, então a gente queria comer algo fora. Então, a gente buscou fazer isso. Naquela época também, a gente tinha a possibilidade de ministrar disciplinas em escolas públicas, né? Antigamente tinha problema do quantitativo de professores licenciados, então quem era engenheiro tinha a prerrogativa de ministrar matemática, física, química e, como eu era da engenharia de pesca, ainda tinha um pouco de biologia também, então a gente podia ministrar. E aí, às vezes, eu passava o dia na faculdade e de lá eu já ia dar aula. Então, a gente não podia pegar muitas aulas porque a gente tinha que estudar, mas as aulas que a gente ministrava, então tinha dias que eu saía direto da faculdade e ia ministrar aula. Então, uma das principais barreiras, ou que podia ter desmotivado, era isso. A segunda era que ninguém sabia o que era engenharia de pesca. Então, assim, a gente ia atrás de estágio logo cedo, as pessoas não queriam dar estágio para a gente porque acreditavam que a gente ia denunciar o que eles estivessem fazendo de errado. Então, naquela época, a piscicultura ainda estava caminhando, então ainda estava sendo desenvolvido tecnologias. Não é que hoje tenha muitas tecnologias, mas naquela época, ainda tudo no seu início, então a gente acabava estagiando mais ou na pesquisa, ou nas colônias de pescadores, ou a gente ia fazer extensão, ou a gente ia fazer pesquisas com pescadores de noite, porque era o horário que eles desembarcavam pescado. Então, assim, era bem desafiador, porque a gente tinha que inventar para a gente aprender na prática. Então, pouco conhecimento. E aí, a gente também tinha como barreira que, assim, a engenharia de pesca ela era tida como uma engenharia dura mesmo. E metade dos meus colegas ficaram lá na Física 2, né? Nos 2 primeiros períodos. Então, quem entrou achando que seria só parte biológica se enganou redondamente. Tanto é que dos 30 que entraram, eu acho que não tiveram 10 que saíram. Então, nossa, várias possíveis frustrações. Não vou dizer que foram frustrações porque elas foram vencidas, mas possíveis frustrações que puderam, na verdade, tentar acabar com o sonho de ser engenheira de pesca. A gente sabe, assim, que durante o processo de formação, né, na graduação, a gente se depara com diferentes cenários. Isso. A gente é apresentado, né, diferentes cenários. A gente vê um pouquinho de pesquisa, a gente vê a extensão, que é o lidar ali com a comunidade, exato, esse contato, né, de levar para fora esse conhecimento e um pouquinho do ensino. E você falou muito aí da questão da sala de aula. Foi aí que nasceu a professora Alzira? Então, eu sempre gostei muito de falar, né? De falar em público, de falar com as pessoas. Eu sempre fui muito... me disseram que eu não sou comunicativa, eu sou falante. Então, agora eu estou aprendendo a me comunicar, mas sempre fui. E aí, como a gente tinha restrições diárias para trabalho, a gente precisava saber se comunicar muito. Então, eu pegava... eu tive 3 bolsas de PIBIC, eu tive uma bolsa de extensão e eu fui petiana, que é o Programa Especial de Treinamento. Então, assim,
durante toda a minha graduação, eu estava vinculada a um programa diferente. E em cada programa desse, eu tinha uma oportunidade diferente. Então, vamos lá. Como petiano, eu tinha que explicar o que era o curso para os futuros, na verdade, futuros profissionais ou alunos de ensino médio que precisavam entender ou que a gente pudesse puxar mais alunos. No PIBIC, eu tive a oportunidade de estagiar no INPA, então eu fiz iniciação científica toda no INPA. E dentro do INPA, a gente tinha... como o laboratório que eu trabalhava era muito próximo do Bosque da Ciência... É o programa de Biologia de Água Doce? Isso antes de eu fazer o mestrado. Dentro do INPA tem vários laboratórios, eu trabalhava no laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular. Um nome lindo, a gente chamava de LEM. E algumas pessoas chamavam de além, porque além de ser muito longe, ninguém entendia o que significava esse nomezão, porque era um nomezão, né? Uhum. E aí, a gente tinha que descobrir mesmo o que era para poder falar para as pessoas. Então, sempre a gente recebia alunos de ensino médio, então a gente precisava apresentar o laboratório, dizer o que era evolução, ecofisiologia, evolução molecular. Então a gente foi treinado a falar para outras pessoas. E aí, durante todo esse processo, como a bolsa era muito pequena antigamente, não reclamem de agora, porque já foi muito menor, a gente tinha que trabalhar, então a gente acabava indo para as escolas públicas. E aí eu fui me desenrolando, fui me afeiçoando com a profissão e acabou que nasceu a professora Alzira. Dessa estrada de falar com o público, mas principalmente de ter que trabalhar numa escola pública à noite, porque só tinha esse horário para trabalhar. E você lembra de algum acontecimento assim, que pode ter sido considerado um divisor de águas ainda nesse momento? Ou pela decisão depois de seguir a carreira acadêmica, você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, quando eu estava finalizando, na verdade, a graduação, eu me inscrevi no doutorado, me inscrevi no mestrado. O doutorado veio depois de 3 anos que eu não queria mais fazer pesquisa. Mas isso, o meu orientador, ele me fez, ele falou, ou faz doutorado, ou pode ir procurar outro laboratório. Então, eu, delicadamente, resolvi ficar, então eu tive que fazer. Mas quando eu terminei de fazer a graduação, que eu já estava entrando já estava na sala de aula, tudo, que eu passei no mestrado, eu estava passando por um problema pessoal muito grave. Então, eu estudava com as meninas debatendo. Então, eu fiquei meio reclusa, mas eu estudava ouvindo as outras pessoas. E aí, me despertou... E aí, eu fui fazer a prova, no meio desse... Foi um vendaval de coisas que aconteceram. E eu fui fazer a prova e fiz uma prova boa. Consegui passar no mestrado só ouvindo as outras pessoas. Então, eu acabei tendo como cerne na minha vida poder fazer mais pelas outras pessoas. E que a comunicação ou a fala ou o teu conhecimento, ele podia reverberar, mesmo que a pessoa fingisse não estar dando importância. Então, isso é legal porque isso aconteceu depois comigo. Então, eu tive... Naquela época, era muito incomum ver pessoas que tinham TDAH, pessoas que eram autistas, e parecia que essas pessoas elas eram doentes. Então, a gente tratava de forma diferenciada, mas a gente não tinha. Em escola pública, tu não tem o direito de tirar o aluno, e nem deveria. E para você fazer o acolhimento dessas pessoas, tu tinha que dar mais atenção para ela. Então, eu me lembro bem que tinha um aluno que depois... Ele me esperava para subir. Eu comecei a trabalhar no IEA, né, Instituto de Educação do Amazonas. Uhum. E o IEA é cheio de escada na frente, escada dentro. E ele me esperava todo dia para subir junto. Mas por que isso? Porque ele tinha problemas com quase todos os professores. E nessa época eu estava trabalhando no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Ele estava sendo educado, né? Ele tinha acabado de sair do ensino fundamental, estava fazendo EJA de ensino médio.
E ele tinha muita dificuldade de aprendizado mesmo, porque ele não conseguia se fixar naquilo que estava sendo dito. E a gente precisava buscar alternativas. E eu lembro bem, uma vez que ele estava subindo, eu falei assim, mas vem cá, por que tu não vai bater papo com os teus colegas enquanto... Né? Porque ele falou assim, mas você é a única que me dá atenção. Então, de novo, eu acho que eu tive que pensar, repensar. Então, eu acho que isso, na verdade, fez com que eu tivesse tido uma carreira futura, porque eu fui professora, mas eu fui coordenadora também. Então, eu me vejo professora, mas os meus ex-alunos dizem que eu sou mais boa coordenadora, porque eu gosto de ouvir, gosto de resolver problemas, e eu acho que isso fez com que eu deslanchasse nessa cadeira acadêmica mais para gestão que para dentro de sala de aula. Mas eu nunca deixei de ser professora. Docente, né? Eu gosto de ser professora, eu gosto de... É desestressante, né? Falar com eles, assim. É verdade. Também já fui coordenadora, É. sei como é, te entendo, Não é? te entendo. Falando um pouquinho da parte da gestão, né? Da gestão e da liderança que você desenvolveu. Como é que começou essa relação com o Conselho, né? Com o CREA Amazonas, para depois isso findar onde a gente está hoje, Alzira presidente? Eu sou engenheira de pesca, e aí eu existe uma entidade que foi resgatada em 2007, que é a Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas. E aí me convidaram para fazer parte da diretoria, eu comecei a fazer parte, fiz parte de 2 mandatos, a gente realizou alguns congressos, alguns eventos, e isso foi fazendo com que eu estivesse mais próxima do conselho, mas nunca querendo atuar no conselho, porque naquele momento eu achava tudo muito masculinizado, não via espaço para que uma mulher, especialmente da pesca, então essa é a minoria da minoria, né? Uhum. Ganhar ou ganhar o espaço que a gente precisava naquele momento. E aí, depois disso, já na coordenação do curso, a gente começa a conviver com várias pessoas, aí convida o conselho para dentro da universidade para fazer com que os alunos entendam o significado. Já começa e estreitar essa relação, né? Exatamente. E aí eu fui me aproximando de algumas pessoas. E outras pessoas começaram a estagiar no conselho, e aí ficou. E aí veio a eleição de conselheiro federal. E aí, naquele momento, era a vez da agronomia. Agronomia não engenharia agrônoma ou agronômica, né? A modalidade agronomia, que era para poder concorrer para o conselho, porque tem a modalidade engenharia, ou o grupo engenharia e o grupo agronomia. E era a vez do grupo agronomia. E eu, claro, não tinha conhecimento, não sabia que engenheiro de pesca podia se candidatar. E aí até que chegaram comigo, perguntando se eu tinha interesse. Porque de jeito nenhum, de forma alguma. Eu não tinha nem sido conselheira regional, como é que eu ia ser conselheira federal? O que eu ia levar para lá? E aí, desculpa, a gente foi, aí veio o Ricardo Lud, que foi o titular da minha chapa, conversar comigo. Nossa, o Ricardo conversou várias vezes, várias. Tinha vezes que ele ia lá para a Uninorte, passava a tarde inteira. Eu acho que você é uma boa, a gente se ajuda, enfim. Foi tentando me convencer, e outras pessoas também me convenceram. E aí fiquei até que o Leuci, que foi quem resgatou a associação, na época ele era subsecretário de Pesca e Aquicultura, ele me chamou lá no gabinete dele e falou, olha, eu acho que você deveria ser. Essa é uma oportunidade única, talvez, para a pesca ganhar visibilidade nacionalmente. Então, assim, o Brasil inteiro gostaria de ter essa oportunidade, você está tendo. Se você ganhar, você vai para lá e vai representar a gente. E outra coisa, você está dizendo que não quer ficar atuando demais, você pode... Você vai ser só suplente, então você nem precisa, só vai dar visibilidade. Ok, me convenceu. E fui. Nós vencemos, graças a Deus. Ricardo foi. E aí, eu não queria mais nada com o conselho. Já era, fui lá, tomei posse, tudo bem, vamos lá.
estarei aqui quando precisarem. O problema é que precisaram cedo por causa do Covid. O Ricardo, infelizmente, adoeceu e aí eu precisei assumir a titularidade enquanto ele estava internado. Foi bom e foi ruim. Foi ruim porque não era o que eu queria, mas era o que eu precisava fazer. Eu tinha me comprometido, né? E aí eu precisei estudar para poder entrar. O bom é que eu estudei mesmo. E aí eu comecei a entender o funcionamento, entender como é que eu poderia colaborar, entendeu? Então aí me fez entender como funcionava o sistema. E me fez pensar no que eu poderia propor. E aí quando veio o convite para ser presidente, isso já se tornou mais viável, porque não era mais algo desconhecido, já era algo conhecido. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de coragem, né, de se colocar à disposição da candidatura. E quais habilidades você acha assim, que são fundamentais para conseguir tocar uma instituição, né, tão de grande porte como é o CREA Amazonas hoje? Acho que saber ouvir, aproximar pessoas, tentar trazer todo o conhecimento de gestão que a gente tem acumulado durante esses anos, formar uma boa equipe, confiar na equipe, fazer com que ela se sinta à vontade para desenvolver o trabalho dela. Eu acho que a gente, juntando, eu acho que esses são os principais, sabe? De a gente juntar e fortalecer. Isso faz com que saia de dentro para fora. Então, as pessoas que começam a trabalhar contigo começam a ver que você tem um potencial, que você tem confiança nela, ela se sente mais à vontade de fazer o seu trabalho. E aí, ela, estando à vontade de fazer o trabalho, ela faz o seu trabalho melhor. Então, eu sempre prezei, em todos os lugares que eu já passei, gerenciando pessoas, era de fazer com que o ambiente de trabalho fosse o mais saudável possível. De modo que ele se sentisse em casa, porque a gente passa mais tempo no trabalho que em casa. Então, ele precisa se sentir muito à vontade. E quando eu falo saber ouvir, é saber ouvir todos. Não fazer ouvido seletivo, porque, assim, saber escutar, saber juntar as informações, não tomar nenhuma atitude sem ter ouvido todo. Às vezes a gente ouve uma parte e leva como verdade, e, na verdade, aquilo está muito longe de ser a verdade. Então, a gente precisa considerar todos os atores, tentar fortalecer todos, tentar aproximar todos, tentar equalizar, tentar organizar, tentar fazer com que as pessoas se conheçam, porque a maioria das pessoas que não se gostam é porque não se conhecem. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E, geralmente, quando a gente não conhece a pessoa, a gente mira no lado ruim. O que é errado. A gente devia mirar no lado bom. Porque a gente também tem um lado ruim. Então, a gente não pode transferir o que eu acho ruim em mim para a pessoa que eu não conheço. Eu preciso sempre olhar para o lado bom dela. E aí, se ela se mostrar ruim, aí eu já conheço o lado bom. E, às vezes, isso acontece muito, o lado bom das pessoas, ela suprime o lado ruim. Então, uma dica, observe. E, às vezes, isso é uma dica boa, que eu uso para a minha vida, observe atitudes. Às vezes, o que é falado não é o que é sentido. Totalmente. Então, leiam as pessoas. As atitudes, elas entregam as pessoas. Os olhares, o jeito de falar, o jeito de... Então, a gente sabe quem é quem a partir das atitudes. Então, às vezes a pessoa está ali falando que vai fazer, que vai dar o seu melhor, e ela só está falando aquilo porque tu quer ouvir isso. E no final ela fala, não gosto de fazer isso, eu podia estar fazendo outra coisa. Uhum. E um bom líder é ler e tentar encaixar. E também saber até onde dá para aquela pessoa ir, quando tem que sair, quando tem que trocar as peças do lugar. Né? Eu acho que todo mundo tem limite, entendeu? A gente tem limite para tudo. Sim. Então, tentar entender pelo menos. Alzira, assim, é sabido que você trouxe muitos benefícios na sua gestão para nós profissionais, né? Então, dentre as ações, os projetos que você desenvolveu, você tem alguns, assim, ou um que você julga que impactou
dentro do CREA? Desculpa, eu acredito que de tudo que foi feito na gestão, eu acho que as ações para juntar pessoas foi a que mais, eu acho que é a que mais me representa. E aí, quando a gente fala de ações para juntar pessoas, é bem redundante, porque todas as ações dentro do conselho são para juntar pessoas, mas vamos lá. A gente começou a fazer discussão de políticas públicas, então a gente juntou atores que não eram ouvidos para serem ouvidos pelo sistema. A gente começou a pleitear voz em alguns cenários que a gente ainda não tinha alcançado. A gente tentou se aproximar de parlamentares de maneira que o que seja produzido por grupos de trabalho sejam aproveitados nas suas gestões. A gente também tentou fortalecer as capacitações, tentou trazer mais cursos via entidade ou via programas, via CREA Júnior, CREA Jovem, para dentro do Conselho. A gente tentou fortalecer esses programas com objetivos além daquilo que já era previsto. Então, hoje eu tenho um CREA Júnior, por exemplo, que tenta trabalhar com alunos de ensino médio para direcioná-los para a área de engenharia. A gente tem um CREA Júnior, um CREA Jovem, que tenta capacitar jovens profissionais ou pelo menos encaminhar jovens profissionais para trabalhos que ele nunca achou que pudesse ter. Então, as trilhas de conhecimento fazem com que as pessoas se encontrem mais no mercado. A gente organizou um evento técnico-científico, que eu acredito que, por ser o primeiro, deixou suas marcas e já está se colocando como o predileto de todo mundo, porque, além de fazer network, fez com que a gente pudesse trazer palestrantes de alto gabarito para que pudessem compartilhar conhecimento com os nossos amazonenses, considerando que nem todo mundo consegue sair do Amazonas para obter esse tipo de informação. A gente fez a primeira corrida, eu acho que é emblemático nesse momento que está todo mundo fã de corrida, até a presidente correu e eu não sou fã de corrida. Correu não, né? Buscando uma vida mais fit, mais saudável. Então, eu acredito que são ações que conseguiram marcar, ou estão marcando, porque a gente está há 1 ano e meio na frente do Conselho. Então, são ações que a gente tenta fazer. A gente está tendo alguns vídeos que é para mostrar a ação da engenharia dentro da Amazônia. Então, a gente podia até colocar com mais frequência, mas é porque dá tanto trabalho fazer um vídeo desse. Mas isso é legal. A gente está lançando a revista técnico-científica, que era para ter sido lançada agora no nosso congresso, mas, infelizmente, os artigos vieram desformatados, então a gente preferiu dar mais um tempo. Então, assim, a gente tem tentado fazer coisas diferentes. Hoje, a gente está com o que a gente está chamando de CREA itinerante, que a gente começou, inclusive, pelo IPAAN, que é o CREA dentro das instituições, para que as pessoas entendam como é que funciona o CREA, porque a maioria reclama do CREA porque não conhece. E a mais pura verdade. A gente precisa explicar o que é. Então, a gente está fazendo isso. E a gente está tentando fazer agora uns workshops para trazer alguns nichos. A gente está organizando agora, e a gente está até vendo qual a data que pode ser realizada, que é um workshop para síndicos. Então, os síndicos, eles precisam entender qual é a importância dos profissionais dentro, excelente, né, dos seus condomínios. Então, a gente está tentando trazer coisas novas. Existem outras ideias, a gente tenta pôr em prática, mas, infelizmente, a gente tem limitação. A gente tem limitação orçamentária, a gente tem limitação de tempo mesmo, né? Quando tu assume a presidência, por exemplo, o ano passado eu fui convidada para fazer parte da CTHI, que é a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos. Então, o ano passado eu vivia muito em Brasília por conta dessa comissão. Mas é legal porque tu conversa com outros conselhos federais e tu acaba entendendo qual é o posicionamento deles, e aí tu, como presidente do CREA, tu já traz para cá, tu já consegue... Multiplica, né?
E esse ano eu tô como coordenadora do Programa Mulher, então de vez em quando tem que ir lá em Brasília. Mas é legal. É legal assim, porque eu tô há um ano, tô no meu segundo ano de mandato. 2 anos sendo convidados para fazer parte de uma comissão onde nós somos 27 presidentes. E eu sou novata, né? Estou no primeiro ano de mandato, ou no meu primeiro mandato. E isso faz com que me fortaleça pessoalmente, profissionalmente. Alguma coisa faz destacar, né? De forma que eu possa contribuir. E eu gosto de contribuir, porque toda vez que a gente conversa em grupo, em reunião, com outras pessoas, tu acaba aprendendo coisas que tu não sabes, e aí tu soma com outras, e aí tu acaba tendo outras ideias. Isso acaba fortalecendo bastante o conselho. Bem, bem bacana. O cargo, né, a função presidente, ela tem um peso, ela tem a responsabilidade, né? Você está falando ali em nome de quantos profissionais a gente tem hoje, em torno de quantos no 31 mil. Amazonas. Então, é um peso muito grande, né? Eu lembro que quando eu comecei na gestão, houve momentos em que eu pensei em desistir. Então, isso não é incomum. Como que a Alzira se sente, assim? Como que você se sente com esse peso, com essa responsabilidade de representar tantos profissionais? Pois é. Quando eu descobri, eu quis eu quis correr. Demais. Tarde demais. Mas eu me amedrontei mesmo. Fiquei amedrontada. Acho que uma das coisas que me deixou muito preocupada foi da tamanha responsabilidade, porque assim, a gente sabe que tu vai ser presidente de uma instituição, de uma autarquia federal, de tal tamanho gabarito, com tantos profissionais, e a gente sabe que não é todo mundo que é feliz com o CREA. Então, era desanimador tu ter uma ideia de que revolucionária e ninguém te dá confiança, sabe? De ninguém apostar que pudesse fazer diferente, pudesse pensar em coisas diferentes. Mas isso há 1 ano e meio atrás. Agora não. Eu acho que continua sendo desafiador. Eu me lembro que, logo no início do meu mandato, eu era desafiada diariamente por servidores, por profissionais, por conselheiros, sabe? De imposição mesmo, tu não eres daqui, tu não conhece, tu não sabes. E eu, calmamente, e foi calmamente mesmo, a gente vai se colocando e vai ganhando o respeito das pessoas. Eu acho que hoje o que me segura é isso. É de ver que de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses para cá, tudo mudou. Hoje eu já sou solicitada para dar opinião. Hoje as pessoas já me procuram para saber se pode ou se não pode, considerando que eles entenderam que, como conselheira federal, eu me instruí, entendeu? Então, agora eu me sinto mais à vontade. Mas ainda é desafiador, porque em 50 anos a primeira mulher. Mas tem CREAs que demoraram 90 anos para ter a primeira mulher. Mas o problema não é ser mulher. O problema é se colocar no papel de gestora. Não, inclusive, não levantar a bandeira feminina para gerenciar. A gente conversa bastante sobre isso, né? Então, eu tentei colocar a profissional na frente da mulher, Alzira. Então, os desrespeitos, os desafios, eles foram superados nesse mote, entendeu? Considerando que era de profissional para profissional. Apesar a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Das ações do Programa Mulher, Exato. Elas deixarem de ser voltadas só para mulheres. Exato. A gente já sabe o que tem que fazer. Exato. A gente já conhece. Exato. Cada uma conhece o seu drama. A gente tem que sair dessa bolha, né? Isso. Extrapolar e falar para quem realmente tem que ouvir. Exato. Mas é inevitável, dentro desse universo da engenharia majoritariamente masculino, a gente em algum momento não perceber que a gente ali tem que estar provando competência. O tempo inteiro.
né? Principalmente por ser mulher. Você viveu, obviamente que sim, né? Mas lembra de alguma situação, assim, de ter enfrentado alguma situação em que ficou muito claro, isso só está acontecendo porque eu sou mulher. Se fosse com um profissional engenheiro, não seria dessa forma. Já aconteceu de falarem por cima de mim. Houve uma discussão, não vou citar nomes, não vou citar lugares, mas inclusive numa reunião fechada entre os presidentes, em que uma pessoa, um homem, tentou não, me agrediu, eu estava quieta lá, me agrediu, me acusou, e eu digo que eu sou da paz do amor até que, né? Como todo bom sagitariano, né? Eu falo também, todo baixinho é assim. Mexa com tudo, não mexa com os meus calos, que aí você vai conhecer o que tem dentro. E aí, o que aconteceu foi que a pessoa me acusou, eu fui me defender, ela falou mais alto e eu falei mais alto ainda. E aí, eu fui grossa. Eu tive que me impor. E isso me deixa mais mal do que a situação em si, né? a situação. A forma de reagir. Eu não gosto de ser assim, essa não sou eu. Uhum. Mas eu ter feito isso, eu precisei fazer isso. Eu precisei fazer isso para poder as coisas não tomarem outros rumos. E foi bom. Foi bom, não, foi excelente. Porque a partir daí as pessoas começam a ver que tu tem limite. Que você é cordial, que você é legal, mas você tem um limite. E isso faz com que isso se reverbere, as outras pessoas comecem a te dar o devido respeito. E de que forma você acha que você, com a sua trajetória, está inspirando as mulheres profissionais, as futuras profissionais? Porque há o estímulo, né? Poxa, eu quero chegar ali também, eu posso chegar ali também. Então, eu acredito que com coragem. Eu acho que é a única palavra. Porque, assim, coragem de se colocar à disposição na frente de um conselho que é majoritariamente masculino, a coragem de ser professora, não estar trabalhando em entidade, embora eu tenha, a minha candidatura tenha sido feita por meio da minha associação, as pessoas me veem como professora. Então, eu tive coragem de assumir que, além de ser da entidade, eu era professora. Coragem de buscar voz e vez onde quer que eu esteja. Coragem de falar das dores dos profissionais daqui. E coragem para diariamente ter que ir para Presidente Figueiredo, dar minha aula, volto para o CREA. Coragem de passar 2 dias lá, 2 dias e meio lá, voltar para cá, passar mais 2 dias e meio. Coragem de confiar um conselho desse tamanho nas mãos das pessoas que eu escolhi, da minha equipe, que são fabulosos e que sem eles eu não teria como levar esse conselho adiante. Então, eu acho que coragem deve ser a palavra-chave para a inspiração. E o futuro, Alzira? O que a gente tem aí pela frente? O que você pode contar de novidades? O que a gente pode esperar do CREA Amazonas? Bom, a gente vai ter uma corrida. Então, vou começar do início. Então, nós teremos um futebol, depois nós teremos um campeonato de dominó, depois a gente vai ter uma corrida, depois a festa dos profissionais. Para esse ano. Para o ano que vem, tem muito mais. Só que aí eu não vou falar agora, vou deixar para falar no próximo, as ações de 2026. Maravilha, Alzira. Queria te agradecer pela presença, por estar aqui estreando com a gente esse momento maravilhoso. Espero que venham mais podcasts aí para a gente estar podendo trocar ideia com mais colegas profissionais, né, para enriquecer cada vez mais o nosso CREA Amazonas e o nosso sistema. Agradecer o Estudo de Inspiração pelo espaço, as nossas colegas do comitê gestor do programa Mulher, e até a próxima.
Até a próxima, gente. Obrigada por tudo, Priscila. Obrigada, Estúdio de Inspiração. Estou inspirada, me inspirei aqui hoje. Muito obrigada por esse momento, né? Que é um momento espetacular nesse ambiente maravilhoso. Vocês não têm ideia de como esse ambiente é maravilhoso. Então, muito obrigada e obrigada a todo o comitê gestor do Programa Mulher do Amazonas, né, que sempre está à disposição. Quero dizer para vocês que logo mais a gente vai ter eleição para a FEAG, uma associação feminina que a gente vai puxar para o Programa Mulher. Nós precisamos nos unir para que a gente possa fortalecer a presença feminina dentro do nosso sistema. Obrigada. Obrigada a você.